Muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje a alteração da Lei de Bases da Política Pública de Solos, de Ordenamento do Território e Urbanismo, prolongando em 3 anos até 2020 o prazo para os planos municipais e intermunicipais consagrarem as normas dos planos especiais de ordenamento. O Conselho de Ministros decidiu ainda propor à Assembleia da República uma proposta de lei, a aprovação do Acordo Económico e Comercial Global e do Acordo de Parceria Estratégica entre o Canadá, a União Europeia e os seus Estados-membros. O primeiro acordo permitirá um aumento do comércio e investimento entre Portugal e o Canadá, fomentando assim o crescimento das respectivas economias. O segundo acordo prevê o reforço da cooperação no combate ao terrorismo, no desenvolvimento económico e sustentável, na justiça, liberdade e segurança, bem como no diálogo em outros domínios de interesse mútuo. O Conselho de Ministros aprovou também o voto em mobilidade, uma medida do Simplex 2016, que alarga e facilita o exercício de direito de voto a todos os eleitores recenseados no território nacional. Permitirá, nomeadamente, sem grandes justificações, que o voto possa ser antecipado para pessoas que no dia do voto não estejam em condições de votar no seu respectivo círculo eleitoral. Com o mesmo objetivo de aumentar a participação dos cidadãos em atos eleitorais, o Conselho de Ministros aprovou também uma proposta que altera o regime de recenseamento eleitoral, permitindo que os imigrantes passem a ser recenseados do mesmo modo, os imigrantes detentores de cartão de cidadão passem a ser recenseados do mesmo modo, automaticamente, do mesmo modo que acontece com os cidadãos que residem em território nacional a partir da morada indicada no seu cartão de cidadão. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração ao Decreto-Lei que estabelece a execução do Orçamento de Estado para 2017, Decreto-Lei de Léo, como é conhecido, revendo o valor dos suplementos por trabalho extraordinário aos profissionais de saúde. Esta alteração vai realizar-se através de um aumento faseado neste ano, albergando também a outros profissionais que tenham o mesmo tipo de funções. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou as versões finais e completas do Programa Nacional de Reformas para 2017-2020 e do Programa de Estabilidade. Para mais explicações sobre estes temas, dou primeiro a palavra ao Sr. Ministro das Finanças e depois ao Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Muito obrigada. Muito obrigado, muito boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou o documento relativo ao Programa de Estabilidade para o período de 2017 a 2021. Este documento atualiza a visão e a estratégia do Governo para as finanças públicas e para a economia em geral. Trata-se de um documento que tem uma perspectiva de crescimento económico equilibrado, promotor de uma estratégia de consolidação das contas públicas, ao mesmo tempo que promove a coesão social. Os dados mais relevantes e de forma muito sintética deste documento, que será mais tarde do vosso conhecimento, apontam para um cenário macroeconómico em que a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto em 2017 se situa nos 1,8% e, tal como no Programa de Estabilidade do ano passado, uma aceleração gradual deste crescimento económico ao longo do período, do horizonte do programa, até 2,2% em 2021. O saldo orçamental subjacente a este cenário económico aponta para uma projeção para o déficit das administrações públicas em 2017 de menos 1,5%. Ao longo do cenário do Programa de Estabilidade e cumprindo todos os requisitos que se colocam ao país no âmbito da sua participação ativa na área do euro,
o saldo orçamental melhorará em termos estruturais, situando-se, sem medidas one-off, em 2021, o saldo global num valor positivo de 0,9%. É um cenário de aceleração económica, de queda do desemprego, muito substancial, atingindo valores inferiores a 10% já em 2017 e prolongando-se essa queda da taxa de desemprego ao longo de todo o horizonte do programa. É um programa que assenta em medidas, tal como estão estabelecidas no programa de governo, de recuperação dos rendimentos, de promoção do investimento, de melhoria do funcionamento da administração pública nas suas vertentes de modernização, mas também de gestão de recursos humanos. É um programa rigoroso, tão rigoroso como tem sido toda a atuação do Governo na área orçamental, como ficou, aliás, demonstrado ao longo do ano 2016. Os compromissos que se estabelecem neste programa são os compromissos do programa de governo. Foram apresentados à Assembleia da República, é um programa de compromisso com os portugueses pela melhoria da situação económica e social em Portugal e de aumento da credibilidade do país para que no futuro as condições de financiamento da economia portuguesa estejam asseguradas em melhores condições e que com isso se consiga implementar um conjunto de políticas que tenham como objetivo aqueles que eu referi há pouco. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Ministro. Sr. Ministro de Planeamento e Infraestruturas, para dar mais esclarecimentos sobre o Programa Nacional de Reformas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Ministra. Senhoras e senhores jornalistas, o Governo aprovou, em articulação com o Programa de Estabilidade, igualmente o Programa Nacional de Reformas para o período portanto, que se inicia agora. Este documento corresponde a uma atualização do documento do Programa Nacional de Reformas aprovado em 2016. A nossa estratégia mantém-se, os pilares fundamentais dessa estratégia mantêm-se, o essencial da estratégia é a mesma. Estamos numa fase de execução já avançada dessa estratégia. Recordo, por exemplo, no pilar das qualificações, a distribuição dos manuais escolares, a implementação do programa Qualifica, a contratação de doutorados, só para dar alguns exemplos, os programas de combate ao insucesso escolar. Do ponto de vista da inovação, que é absolutamente crítica, a inovação nas empresas, a inovação na economia, o programa Interface, as aprovações no Portugal 2020 de mais de 5 mil milhões de euros de investimento por parte das nossas empresas, ou os programas de apoio ao empreendedorismo, só para vos dar também alguns exemplos. Na valorização do território, o grande avanço nas medidas de coesão territorial, nas medidas de apoio ao emprego no interior, o avanço na reforma da floresta, ou, por exemplo, o avanço nas políticas de mobilidade, só para dar um exemplo, na área da política ferroviária, o programa dos portos que viemos a desenvolver, que estamos a desenvolver, ou o grande programa de reabilitação urbana, que envolve mais de 5 mil milhões de euros de investimento público e privado. A modernização do Estado através do programa Simplex, da modernização da Justiça, da aceleração da resolução das situações pendentes, capitalização, o programa Capitalizar também, que ele já foi desenvolvido quer nas linhas de financiamento, quer nas leis Capitalizar, que estão agora em discussão pública, e toda a componente da coesão social que tem vindo a ser implementada na recuperação de rendimentos, nas prestações sociais, na educação, na saúde. É um programa ambicioso que mobiliza mais de 26 mil milhões de euros de investimento e de recursos do país, cerca de 2/3 dos quais financiados pelo Portugal 2020, pelos fundos comunitários, e em perfeita sintonia, obviamente, com o rigor, com a sustentabilidade orçamental que queremos alcançar no país, com certeza, e queremos alcançar também para criar espaço para este conjunto de reformas estruturais, para mais investimento e para mais emprego no nosso país. Este documento foi, portanto, aprovado e, tal como o Programa de Estabilidade, serão agora submetidos à Assembleia da República. Obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para perguntas que queiram colocar. Olá, boa tarde. Maria Nobre, em direto para a RTP.
Senhor Ministro, Senhor Ministro Mário Centeno, porque é que não apresenta previsões de crescimento económico mais elevadas? Ontem tivemos, por exemplo, a Católica a apontar para um crescimento de 2,4% este ano. É para não se mostrar excessivamente otimista em Bruxelas? Pergunto também se está confiante que o plano passe em Bruxelas. Por outro lado, se a votação for forçada em Parlamento, se acredita que também terá os partidos da esquerda ao lado do Governo. Porque é que apresentam uma previsão de déficit mais baixa para este ano do que os 1,6%? Está a querer ir além de Bruxelas. E, por outro lado, em relação ao déficit de 2018, confirma este 1%. Muito obrigada. Muitas perguntas, Sr. Ministro. Muito obrigado pelas questões que colocou. Sabe que desde o início o Governo, e obviamente eu próprio, temos referido que as projeções que fazemos são projeções que são marcadas por uma análise realista e cuidadosa daquilo que é toda a cenarização macroeconómica que apresentamos nos nossos documentos. E este exercício coloca-nos exatamente nesse patamar. É um exercício de projeção macroeconómica que toma boa nota e incorpora o excelente momento que a economia portuguesa tem vindo a registrar. Esse excelente momento, felizmente para todos, tem não só continuado, como acelerado fortemente no primeiro trimestre deste ano. As exportações estão a crescer como nunca cresceram nos últimos anos. Temos indicações de que o mês de março prolonga e, como eu disse, intensifica essa trajetória. Isto é um excelente sinal para a nossa economia. A mesma coisa se coloca do lado do investimento, seguramente também em consequência de muitas das medidas que o meu colega, Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, referiu na sua apresentação. O Governo tem registado o bom momento da economia. E isso traduz-se numa revisão da projeção de crescimento que temos e que tínhamos, no Orçamento de Estado. É verdade que começam a surgir, e isso também é digno de realce, projeções mais otimistas do que a do Governo. Eu quero realçar esse facto e dizer que, mais uma vez, isso só denota a cautela e o realismo das nossas projeções. Quanto à relação com Bruxelas e em relação a este programa de estabilidade, enfim, vou ser também cauteloso, porque é sempre a expressão que eu gosto de pôr nestas respostas. É evidente que a minha expectativa é de que este programa, com o grau de rigor com que ele foi desenhado, não terá nenhuma dificuldade em ser bem acolhido pela Comissão Europeia. Ele cumpre todas as regras que nos são colocadas no âmbito da participação na área do euro, como eu referi, e essa é a expectativa. O programa de estabilidade, eu disse-o também na minha intervenção inicial, cumpre o programa de governo. E ao cumprir o programa de governo, cumpre todos os compromissos que o Partido Socialista assumiu com os portugueses no quadro parlamentar e não só internacionalmente. Eu já referi várias vezes que a execução orçamental de 2016 foi o cumprimento das nossas metas e das nossas obrigações para com o povo português. Não há nenhuma intenção deste Governo de desenhar qualquer política orçamental ou económica que não tenha este princípio. E, portanto, não vamos, seguramente, além de Bruxelas, como não fomos em 2016. O déficit orçamental de 2016, que acabámos de conhecer ontem, cumpre quase que milimetricamente o compromisso que tínhamos proposto, em fevereiro de 2016, quando apresentámos o Orçamento de Estado de 2016. Fará, com certeza, a ideia de quão feliz isto deixa o Governo. Era esse
o nosso compromisso, é só esse o nosso compromisso e assim continuará a ser no futuro. Muito obrigado. Sérgio Gonçalves da Rotas, boa tarde. Só a primeira precisão quanto ao déficit de 2018, se o valor que aponta é 1%, e já agora se pudéssemos saber quando é que atinge o equilíbrio orçamental, já agora 2019 e 2020, e confirmar os 0,9 em 2021. Quanto à trajetória da dívida, se nos pudesse dar alguma visibilidade, era interessante. Obrigado. Obrigada, Sr. Ministro. Tem toda a razão, eu esqueci-me de referir esse facto, esse dado na minha resposta anterior. O déficit que está projetado sem medidas one-off para 2018 é de menos 1%, posso confirmar esse dado, e a trajetória de consolidação das contas públicas segue o padrão que para um país com o nosso nível de dívida e no braço preventivo do Pacto de Estabilidade e Crescimento, o que significa que nós iremos atingir um equilíbrio orçamental ao longo do ano de 2020. Já foi referido várias vezes por este Governo o compromisso inabalável de colocar a dívida pública numa trajetória descendente. E acreditamos que isso se vai materializar já a partir deste ano. A dívida pública no final deste ano atingirá, segundo este programa, 127,9% do PIB, atingindo 109,4 pontos percentuais do PIB em 2021. Esta dinâmica da dívida pública em percentagem do PIB é o resultado dos saldos primários positivos que estão previstos ao longo de todo o programa, começando em 2,7% em 2017, e de uma dinâmica de crescimento económico nominal que supera o que o país paga em juros em percentagem do PIB. Ou seja, nós já conseguimos e vamos intensificar essa dinâmica ao longo de todo este horizonte, que a dinâmica de crescimento tenha um contributo positivo depois de descontado aquilo que o país paga em juros em percentagem do PIB. Ou seja, estes são os dois fatores que desenham a dinâmica decrescente sustentável da dívida pública portuguesa, com base numa política orçamental e económica que, como eu disse no início, promove o crescimento, aumenta a confiança dos agentes económicos, um fator absolutamente essencial, reduz as barreiras entre esses fatores, entre esses agentes económicos, algo que no passado não aconteceu, e são esses fatores, diria eu, de mérito próprio para a economia e para a sociedade portuguesa que promoverão o seu sucesso no futuro, traduzido, obviamente, neste cenário. Muito obrigada. CMTV. Boa tarde, Ana Ramos, Correio da Manhã, CMTV. Queria lhe perguntar, em relação a 2016, a recapitalização da Caixa junto ao final do ano acabou por ser adiada para não pressionar o déficit. Perguntava-lhe qual é que vai ser o impacto que isso vai ter este ano e se ele já está refletido nesta projeção de 1,5 que agora apresentam. Gostava de perceber também, porque na resposta ao Sérgio não consegui perceber, é expectável que o saldo chegue a um ponto de equilíbrio em 2020, mas qual é a projeção do déficit para esse ano, ou seja, 0,9% para 2021, acabou por não dizer qual é que é a projeção para 2020, o ano da viragem. E queria perceber também como é que é estimado o investimento público para os próximos anos, quer ao nível do PEC, quer também ao nível do Programa Nacional de Reformas. Sr. Ministro das Finanças e depois passarei ao Sr. Ministro do Plano. Sim, muito bem, muito obrigado. Só lhe ia pedir para não usar a expressão PEC, porque não está correta. É o Programa de Estabilidade. E o que é que eu lhe posso dizer sobre isso?
sobre a questão que me coloca da Caixa Geral de Depósitos. É uma situação que está em análise. Está em análise com o Instituto Nacional de Estatística e numa segunda fase com o Eurostat. É um assunto que está em aberto, o impacto que esta recapitalização possa ter nas contas públicas e o Governo tem, enfim, trabalhado juntamente com estas instituições no sentido de clarificar a situação e de se poder ter uma decisão. Eu gostava de reafirmar a este propósito que esta decisão de recapitalização foi aprovada pela Comissão Europeia sem ajudas de Estado adicionais, cumprindo aquilo que é o princípio de investimento em condições de mercado. Nunca antes a capitalização de um banco público na União Europeia tinha sido feita nestas condições, o que torna a situação do próprio registro da Caixa Geral de Depósitos uma situação nova no quadro estatístico europeu, o que não tem nada de mal. Enfim, coisas boas que este Governo tem colocado no quadro europeu já vão sendo comuns e, portanto, esta é só mais uma e trabalharemos seguramente na defesa daquilo que são os interesses nacionais, na compreensão plena desta operação. Não há neste quadro orçamental que eu aqui lhe referi, portanto, uma posição firme sobre esta matéria. Portanto, estes números não registram nenhum impacto que possa vir a ser determinado, coisa que ainda não está feita, da capitalização. Também gostava de dizer que aquilo que foi a execução da capitalização da Caixa Geral de Depósitos não se deveu a nenhuma questão estratégica sobre o impacto no déficit em 2016. Houve, como todos sabem, um adiamento dessa capitalização por motivos que tiveram a ver com todo o processo de reorganização da Caixa Geral de Depósitos. O Governo nunca iria colocar em causa a capitalização da Caixa Geral de Depósitos por motivos que não tivessem a ver estritamente com a própria Caixa Geral de Depósitos. A capitalização está feita, a Caixa é um banco capitalizado, coisa que não acontecia há muitos, muitos anos com a Caixa Geral de Depósitos, que é o banco público português. Esse sucesso que é preciso neste momento analisar. As incidências sobre o déficit são uma matéria estatística que irá ser dirimida neste contexto e vamos, obviamente, trabalhar nessa direção. Eu, há pouco, só fui perguntado quando é que atingíamos o equilíbrio, não o número, portanto não o disse porque não fui perguntado, ao contrário da primeira pergunta que não respondi e que depois corrigi. 0,4% é o déficit previsto, sem medidas one-off, no ano 2020. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Ministro do Planeamento, para responder à questão do investimento público. Depois, eventualmente, em posterior resposta, os números, as cifras constantes no Programa de Estabilidade sobre o Investimento Público, o Sr. Ministro depois poderá querendo regressar a elas, mas eu gostava de destacar, sobretudo, do lado do Programa Nacional de Reformas, alguns dos programas mais importantes que estão aqui presentes e que têm exatamente uma dimensão forte de investimento público. Queria destacar os cerca de 5 mil milhões de euros previstos para a área da reabilitação urbana, dos quais eu diria que cerca de um pouco mais de 2/3 corresponde a investimento privado induzido pela política pública e pelos apoios públicos, o instrumento financeiro para a reabilitação urbana, o programa Casa Eficiente, o Fundo de Reabilitação do Edificado, e depois 1.500 milhões de euros de investimento público direto no investimento das autarquias, nomeadamente, e que tem um forte apoio do Portugal 2020. Portanto, a área da reabilitação urbana é uma clara prioridade. Também com um montante mais ou menos equivalente do ponto de vista global, os apoios na área da mobilidade internacional das nossas mercadorias, seja no investimento nos portos, seja no investimento na ferrovia. O Programa Global de Investimento dos Portos e da Ferrovia, por agregado, também vale cerca de 5 mil milhões de euros, tem uma componente de investimento privado correspondente ao investimento dos concessionários dos portos,
Na parte da ferrovia, por exemplo, que é de cerca de 2.600 milhões de euros, é todo investimento público, apoiado uma vez mais também por fundos comunitários, com o desígnio precisamente de criar mais competitividade para as empresas e para os próprios portos na movimentação de mercadorias a nível internacional. Destacaria ainda, com uma dimensão diferente, mas com muito importante para a coesão territorial, os cerca de 450 a 500 milhões de euros de investimento de proximidade na reabilitação de escolas, centros de saúde e património cultural, património histórico e cultural. São investimentos de proximidade muito importantes para a igualdade de oportunidades e muito importantes também para a criação de emprego neste setor e, por tudo, acho que valeria a pena recordar que a aceleração da dinâmica de investimento público, por isso é que eu vos dizia há pouco que se trata de, neste Programa Nacional de Reformas 2017, já se trata um pouco de fazer também um balanço da execução daquilo que perspectivámos há um ano atrás. Por tudo, vale a pena dizer que, feito o trabalho de casa, posto o Portugal 2020 a andar, feitos os projetos, obtidas as declarações de impacto, lançados os concursos públicos, o último indicador de encomendas de obras de engenharia que temos disponível, que cresceu 140% em termos homólogos, é um excelente indicador avançado de como o investimento público de proximidade e o investimento público na ferrovia, na mobilidade, já está no terreno e está a acontecer, fruto do Programa Nacional de Reformas aprovado há um ano atrás. Sr. Ministro, Sr. Ministro das Finanças queria ainda mais uns números. Só para esvomaçar com mais uns quantos números, todos sabemos, e aliás a leitura que o Sr. Ministro do Planeamento acabou de fazer daquilo que são que é o planeamento do investimento público à luz dos fundos e que está incluído no PNR, teve um arranque muito lento em 2016, fruto da situação com que este Governo se deparou face à preparação do quadro comunitário de apoio. Esta evolução teve uma aceleração muito forte ao longo de 2016, mas não conseguiu evitar que o ano de 2016 seja um ano de baixo valor para o investimento público por estes motivos que eu acabei de dizer. Dito isto, o crescimento do investimento público em 2017, projetado agora neste exercício, é substancialmente superior ao que estava no Orçamento de Estado para 2017, precisamente porque temos um nível mais baixo em 2016 e atinge os 36,4%. O crescimento mantém-se ao longo do Programa de Estabilidade, a níveis, obviamente, mais reduzidos, mas quando comparado o nível de investimento público que agora é projetado para o período de 17 a 2020, que é o comparável com o Programa de Estabilidade do ano passado, nós temos neste momento níveis de investimento público ligeiramente superiores àqueles que tínhamos projetado para o período de 18 a 19, precisamente porque aquilo que aconteceu com o investimento público foi apenas alongar, digamos assim, do período de execução em virtude das dificuldades iniciais. O nível de investimento público que agora é projetado é muito semelhante àquele que era já projetado o ano passado para os anos futuros, o que, obviamente, faz todo o sentido, atendendo a que estamos a implementar um quadro comunitário de apoio que já era conhecido. Obrigado, Sr. Ministro. André Carvalho Ramos, da TVI. Gostaria de perguntar porque é que a redução de déficit em 2018 é menos ambiciosa do que aquela que foi apresentada no ano passado e também, já que fala num excelente momento da economia, acelerado no primeiro trimestre, se também não é possível acelerar a reversão da austeridade, a reposição de rendimentos e já agora, se nestes números cabem também uma das exigências dos partidos que apoiam o Governo no Parlamento, que tem que ver com os escalões de IRS. Se é possível atender a esta alteração de escalões de IRS já no próximo ano. Obrigado. Obrigada, Sr. Ministro. Muito obrigado. Nós revimos muito ligeiramente o perfil da consolidação orçamental entre 2018 e 2020. Na verdade, também face ao Programa de Estabilidade em 2017, uma décima em 17, uma décima em 18 e 2 décimas em 2019, porque o padrão de crescimento da economia portuguesa face àquilo que foi o final de 2016 e o que se projeta para os próximos anos, tem um valor do desemprego muito mais baixo. Há uma revisão superior a 1 ponto percentual do perfil da taxa de desemprego para todo o cenário.
Isto tem a ver, obviamente, com o excelente momento com que o mercado de trabalho em Portugal se confronta, com um crescimento muito forte do emprego assalariado, acima de 3%, claramente acima de 3%, com crescimentos salariais e com queda do desemprego. Esta revisão do nível de emprego na economia portuguesa provoca um aumento do crescimento potencial da economia, que é acompanhado de uma revisão em alta do investimento, também por causa do perfil que se projeta ao longo do horizonte do programa. Estas duas componentes, investimento e emprego, /desemprego, promovem um maior crescimento potencial. E o crescimento potencial da economia portuguesa é o instrumento que nós temos mais, eu diria, poderoso para garantir a sustentabilidade da economia e das contas públicas. E, portanto, esta margem de crescimento do produto potencial permite que a trajetória, continuando a cumprir os requisitos de ajustamento estrutural, seja obtida com um nível de déficit muito ligeiramente, 1/10, 2/10, superior ao que estava previsto no Programa de Estabilidade do ano passado. É no fundo, esta acomodação que o Governo fará sempre daquilo que são as boas notícias sobre a economia portuguesa. As boas notícias para a economia portuguesa só são verdadeiramente boas se elas puderem servir o bem-estar de todos nós. E, portanto, o mecanismo que o Governo tem de o fazer é ajustar a trajetória orçamental a essa situação, sem descurar, em momento nenhum, a concretização das almofadas orçamentais que permitam ao país sustentar o seu financiamento e o seu financiamento a custos mais reduzidos. O programa de governo tem inscrito um princípio de revisão dos escalões do IRS na legislatura. Este programa de estabilidade cumpre com esse preceito e há uma verba orçamental, como aliás já existia no programa de estabilidade do ano passado e já existia no programa eleitoral do Partido Socialista para este fim. Há um objetivo de, na trajetória de recuperação de rendimentos, poder, numa dimensão orçamental muito precisa e dentro destes guias orçamentais que são as balizas do Programa de Estabilidade, promover essa revisão. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Ministro. Última pergunta. Viva, boa tarde. Boa tarde, Srs. Ministros. Rui Pérez Jorge, do Negócios. Portanto, eu tinha aqui pequenas questões que também ainda têm a ver com números, que há pouco ficou uma dúvida sobre variações de saldo estrutural. Eu gostava de perceber as variações de saldo estrutural este ano e no próximo, e suponho que deste ano não cumprirá as regras europeias de redução de saldo estrutural. O Sr. Ministro nos dirá. Diz que não vai além de Bruxelas na consolidação orçamental. A minha pergunta é se vai além dos seus parceiros de coligação que suportam o Governo, na medida em que, com um saldo como um orçamento equilibrado em 2020, 2019, 2020, apontará provavelmente para um excedente primário, talvez de uns 4%. Suponho que isso seja um número que mereça alguma reflexão. E para o Sr. Ministro Pedro Marques, eu tinha uma questão que não tem direta, quer dizer, tem tudo a ver com o Plano Nacional de Reformas, gostava de ver a sua opinião sobre ela, que é o Plano Nacional de Reformas, portanto é um plano para o país, mas responde também, ou pretende-se que responda em certa medida às recomendações que a Comissão Europeia faz do ponto de vista dos desequilíbrios macroeconómicos portugueses. Na última avaliação da Comissão Europeia, em fevereiro, foi descrito que Portugal fez progressos muito limitados sobre as recomendações que tinha do ano anterior e pedia-se um Plano Nacional de Reformas ambicioso, sendo que o ano anterior também já tinha sido ambicioso. Portanto, a minha questão aqui é perceber como é que avalia a avaliação da Comissão Europeia ao ano, que eu penso que o Sr. Ministro considerará que correu bem. Obrigado. Começamos agora pelo Sr. Ministro do Planeamento. Bem, muito obrigado pelas questões, ou pela questão em particular colocada. Repare que o Programa Nacional de Reformas do ano transato foi considerado, recordar-se-ão certamente, na altura da emissão das recomendações das CSR para 2017, ele foi considerado na altura um documento ambicioso e que, se adequadamente implementado,
enfrentaríamos, digamos, de forma adequada os grandes desafios do país. Estou agora de memória a dizer basicamente aquilo que a Comissão Europeia, mas isso foi amplamente noticiado na altura por todos vós, nesses termos. O que nós argumentamos é que o país está a cumprir de forma ambiciosa esse plano que, por sua vez, foi considerado adequado. E é isso que este documento de 2017 procura demonstrar de forma abundante. Em áreas críticas como a sustentabilidade genérica, por exemplo, do setor público empresarial, situações da simplificação do cumprimento de obrigações, situações como a resposta à situação dos jovens que estão em situação nem, portanto, nem a trabalhar, nem em qualificações, nem na educação. Portanto, no conjunto de matérias que têm vindo a ser apontadas como matérias em que Portugal precisava de responder de uma forma ambiciosa, Portugal procurou endereçá-las, por exemplo, também na questão da transparência dos mecanismos de contratação pública, só para lhe dar outro exemplo. Bom, eu julgo que por nós responde, sobretudo, aquilo que ocorreu na economia portuguesa ao longo do último ano e aquilo que já está a acontecer este ano. Nós estamos com um fortíssimo perfil exportador da nossa economia. Nós conseguimos, apesar das dúvidas que existiam e que também eram dúvidas europeias, garantir fortes níveis de sustentação do mercado de emprego e de dinamismo no mercado de emprego, ao mesmo tempo que reforçamos a coesão e o combate à pobreza entre os trabalhadores com os aumentos do salário mínimo, só para lhe dar um exemplo. Nós conseguimos reforçar e diminuir os níveis de pobreza, certamente com o aumento de rendimentos que foi possível alcançar para as famílias, e conseguimos fazer arrancar programas muito importantes para o país, como o Programa da Qualificação de Adultos, que é uma recomendação europeia clara a Portugal, o Programa das Competências Digitais, o Programa de Aproximação entre as empresas e as universidades, que é a 5ª recomendação específica a Portugal, estabelecida no ano passado, está consubstanciado nos laboratórios colaborativos e no programa Interface. Portanto, nós argumentamos que conseguimos enfrentar essas transformações e mais, e temos resultados para apresentar. Reforçou-se o perfil exportador da economia, o investimento aprovado no Portugal 2020 tem uma fortíssima componente de incorporação de valor e, portanto, de exportações com alta tecnologia incorporadas, e tem 3/4 dos projetos aprovados na área do IID, na área da investigação e desenvolvimento, são projetos em copromoção entre empresas e outras entidades, nomeadamente centros tecnológicos ou, por exemplo, universidades. Nós argumentamos no documento, que agora vão conhecer, com estes dados, com esta evidência, que estamos a implementar com a ambição necessária um programa que no ano 2016 foi considerado o programa necessário para a transformação estrutural do país. Sr. Ministro das Finanças. Muito obrigado. Em relação às questões que me coloca, vamos primeiro aos números. A taxa de desemprego, na projeção que temos, ficará abaixo, em média anual, de 10% em 2017, mais precisamente 9,9%, e cairá num perfil de redução todos os anos, até 7,4% em 2021. Este é o cenário de projeção para a taxa de desemprego. As questões que me colocou sobre o ajustamento do ciclo, é evidente que este programa de estabilidade cumpre todos os critérios a que estamos obrigados. A redução estimada para o saldo ajustado do ciclo em 2017 é de 0,3% e de 0,6% em 2018. Permanecerá numa redução na casa dos 0,6% até que o país atinja o objetivo de médio prazo, coisa que estimamos aconteça, ou o que estimamos que aconteça em 2021 e, portanto, em 2021 o ajustamento estrutural do saldo será inferior, mas porque o país atingiu nesse ano o saldo de médio prazo. E é esta noção de sustentabilidade nas decisões que tomamos que gostaríamos de deixar como mensagem. Este é um programa de estabilidade que cumpre o programa de governo, e cumprir o programa de governo é também tomar decisões que são sustentáveis. Essas decisões são tomadas nas diferentes áreas em que o governo atua. Falámos das do investimento, são decisões também tomadas
na área da segurança social, na área da fiscalidade e na área da gestão da administração pública, em particular das despesas com o pessoal. Há um quadro de sustentabilidade e de preocupação com as decisões que tomamos não terem que ser revertidas e elas poderem ser enquadradas numa política orçamental que gera as almofadas suficientes para que essas questões, esse questionamento sobre o futuro não se coloquem. É, aliás, a única maneira de permitir a continuação dos ganhos de confiança, dos níveis de confiança que existem neste momento na economia portuguesa. Não é alheio ao facto de termos o indicador de clima económico divulgado, o último número divulgado pelo INE, acima da média histórica das últimas 3 décadas, não é alheio o comportamento das finanças públicas em Portugal. A confiança acrescida que temos assistido na economia e na sociedade portuguesa. E essa interação entre os resultados da política governativa e os resultados da ação de todos os agentes económicos em Portugal, famílias e empresas, que queremos que se mantenham sustentáveis. Muito obrigada, Sr. Ministro. Última pergunta para... introduzidas em 2018 e perceber um bocadinho melhor de que mudanças estamos a falar. Um novo escalão, se sim onde, a alteração de tetos dos que existem, um bocadinho mais de informação acerca disso, se possível. Obrigada. A legislatura, felizmente, não termina em 2018 e, portanto, a resposta à primeira pergunta é de que o compromisso do Governo mantém-se e ele aplica-se na legislatura. Não queremos, não posso antecipar, obviamente, muitos detalhes sobre esta matéria, porque, entenda, estamos em abril e estamos a querer saber pormenores de um documento que vai ser apresentado à Assembleia da República em outubro. Enfim, eu costumo dizer que trabalhamos bem, mas também não posso estar aqui a elogiar a mim próprio, mas não tão bem. E, portanto, vamos com calma. Esta discussão é uma discussão muito relevante do ponto de vista social e do ponto de vista económico. Ela tem que ser, como eu disse há pouco, sustentável. E, portanto, nós devemos estudar as incidências, todas as incidências dessa medida. Como eu disse, e é parte que é, digo eu, a dimensão relevante neste momento, é que neste programa de estabilidade, como aliás já existia no ano passado, também para 2018, uma dimensão orçamental prevista de incidência, portanto, de impacto orçamental de uma medida desta natureza. O seu desenho, os seus contornos, o seu faseamento temporal irão resultar, obviamente, da análise que faremos no quadro parlamentar e no Ministério das Finanças e, obviamente, todo o Governo para definir os detalhes que tanto a interessam, e eu compreendo porquê, mas neste momento é demasiado cedo para avançarmos. Obrigado. Muito obrigado. Tem a ver com esta questão se o saldo primário tão grande... Portanto, não percebi se a resposta que me estava a dar sobre a sustentabilidade das medidas que quer tomar, se tem a ver com esta questão do saldo primário. É isso? É que penso que a questão do saldo primário é se não vai além da Comissão Europeia, mas se não pode ser um problema na negociação, articulação com os partidos que suportam o Governo e que têm questionado esta questão de serem excedentes tão grandes do ponto de vista primário. Vou só então reafirmar qual foi a parte da minha resposta que se dirigia a essa pergunta e tem claramente a ver com a sustentabilidade de todo o processo. Há uma preocupação muito grande nessa dimensão. Só fazer uma pergunta muito rápida, Sr. Ministro. Peço desculpa. A
questão da função pública, falou há pouco da necessidade de não se reverem depois medidas que possam estar projetadas neste plano de estabilidade. De que forma é que está acomodado neste plano a progressão das carreiras na função pública, por exemplo? Não tem mal. Podíamos estar aqui muito tempo, até desfalecermos. Sabem que não é um problema para mim estar aqui muito tempo convosco. Tal como no programa de estabilidade do ano passado, nós temos uma dimensão orçamental prevista de impacto para essas questões. Há uma dimensão orçamental que se projeta ao longo do programa de estabilidade para acomodar aquilo que é também um objetivo do programa de governo, que é, no contexto da requalificação da administração pública, a valorização das respectivas carreiras que estão congeladas, como sabemos, há muito tempo. Muito obrigado. Novo para a semana. Muito obrigada.